E o presidente da Airbus acabou de mandar um recado direto para a Embraer, pessoal, em público ainda mais. Ele falou que é melhor a Embraer pensar duas vezes antes de crescer de tamanho. Olha que interessante, né? E ele, na verdade, escancarou em uma pergunta que divide opiniões, né? Na área industrial da aviação mesmo aqui brasileira. A pergunta é se vale realmente a pena ou não a Embraer crescer de tamanho e arriscar um avião maior, né, do que ela comporta hoje. Ou isso seria aí um tiro no próprio pé, né? Hoje vamos falar desse assunto interessantíssimo aqui no canal, destrinchar um pouco essa disputa toda que ocorre, né, entre Embraer, a Airbus e a Boeing, né? Que tá bem interessante aí. Eu falo um pouco aqui no canal sobre isso. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso hoje aqui no canal. Se gostou desse tema aqui de hoje, pessoal, por favor, se inscreva abaixo aqui no canal, deixa o like de vocês e ative o sino, né, para receber os próximos conteúdos aqui no canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Hoje, o maior avião comercial da Embraer é o E195-E2, com a capacidade padrão, né, entre 132 e 136 passageiros, podendo chegar, né, em umas versões até 146, configuração mais densa, vamos dizer assim. É um avião muito bem posicionado, pessoal, mas fica sim abaixo, né, da faixa de 170 a 200 passageiros e domina, né, o segmento de corredor único mais disputado do mundo, né, justamente ali pela Embraer, pela Airbus e pela Boeing, né. E é exatamente nessa faixa, né, que mora o problema todo ali. O mercado, pessoal, de corredor único, que a gente chama, né, não é um mercado qualquer aí da aviação, né, é o segmento mais lucrativo, né, e também mais volumoso de toda a aviação comercial. E quem domina esse pedaço todo, né, claro, domina a indústria de verdade mesmo. E hoje quem domina isso, né, com folga, realmente, é a Airbus de longe, né. O A320neo já ultrapassou os 37, né, como o avião mais entregue da história. E sozinho, né, tem cerca de 60%, pessoal, do mercado de corredor único. A Boeing tenta se recuperar, né, após os anos difíceis com o Max, e a China entra também ali na cena, né, com o C919, né, que está bem cotado ultimamente. E foi justamente nesse cenário todo que o CEO da Airbus, né, resolveu comentar publicamente sobre a Embraer aí. Ele disse que a empresa brasileira, né, deveria pensar duas vezes antes de entrar e competir realmente nesse segmento maior aí, porque enfrentar a Airbus, a Boeing e a Comac também, né, ao mesmo tempo exigiria um investimento bilionário a um nível de risco também comercial que poucas empresas conseguem sustentar realmente aí. Eu não discordo totalmente deles, pessoal, mas eu acho que a Embraer tem sim a capacidade de se organizar aos poucos para entrar nesse mercado de forma efetiva mesmo. Eu tenho total certeza que a Embraer consegue sim, se ela quiser entrar nesse segmento, e talvez ela até entre, na minha opinião, mas um pouco de cautela. E não é exagero dele, desenvolver um avião totalmente novo, né, nessa categoria custa hoje algo entre 10 a 15 bilhões de dólares, dependendo, claro, da tecnologia envolvida, e leva em média aí de 7 a 10 anos, né, tendo em vista alguns projetos recentes, entre o início do projeto e a entrega realmente do primeiro cliente ali ao primeiro cliente. Então realmente é um projeto arriscado de muitos anos, né, e talvez seja até datado já daqui a 10 anos, por exemplo. Então um projeto que ela planejou agora, as outras empresas já vão estar muito na frente, então ela já entra um pouco atrasada ali no mercado, claro, né. Só que essa fala da Airbus, pessoal, também pode ser lida aí de outros jeitos, se você forem pensar, né? Como um sinal, por exemplo, de respeito disfarçado de alerta, né? É como eu falei, talvez ela esteja aí dando uma catucada na Embraer mesmo, né? Falar, ó, não entra não, porque eu tô com um pouco de medo de você mesmo, né? Então, quando o líder do mercado sente uma necessidade de comentar publicamente, né, sobre um concorrente bem menor, que no caso da Embraer, geralmente, na minha visão pelo menos, é porque esse concorrente já está incomodado de alguma forma ali, mesmo que sem dizer isso abertamente, né? Por que ele falaria isso assim? Não faz muito sentido, né? Ele não quer outro concorrente ali uma disputa grande que já tá rolando lá. Então, eu acho que não foi muito só para dar uma dica para a Embraer de que as coisas não são tão fáceis, não. Acho que foi também porque tá gerando um incômodo ali nele, com certeza. Existe, convenhamos, né, pessoal, um motivo real para esse incômodo. A Boeing está trazendo o 737 MAX 7, né? Um avião de cerca de 140 assentos que, pela primeira vez, compete quase que diretamente, né, com o E195-E2 da Embraer. A Embraer também tem que ficar de olho no próprio mercado dela, né? Mas é aí que tá, pessoal. A Embraer é muito competente, né? Mesmo assim, o 737 MAX 7 é quase 19 toneladas mais pesado que o maior E-Jet da Embraer, né? Então, ele foi desenhado, né, para rodar rotas de redes completas, né, como um corredor único tradicional mesmo, né? E não para otimizar a economia em rotas mais finas e tudo mais, que é exatamente o forte da Embraer. Então, tecnicamente, assim, ele não é tão parecido com o 195-E2. Ele é um avião robusto, só que ao mesmo tempo ele leva menos passageiro. Assim, eu não sei até que certo ponto ele vai ameaçar a Embraer. Acho que não ameaça tanto, né? Mas no caso, se a Embraer quiser mudar de categoria, aí sim é um pouco mais complicado para ela. O CEO da Embraer, né, reagiu a isso com uma tranquilidade. Segundo ele, o E195-E2
segue com a vantagem de custos por viagem absurda, né? E custo de aquisição e economia em rotas de menor densidade de tráfego, mesmo com essa nova concorrência direta chegando aí. E os números de mercado também dão um pouco mais para essa confiança dele aí, pessoal. Comparado ao A220, né? O E195E2 e também o 737 MAX 7, né? O A220 costuma vencer em consumo de combustível, né? Por assento e alcance. O E195E2 é mais leve, sai na frente em custo de viagem, custo de aquisição. Já o 737 MAX simplesmente não compete bem nessa faixa mais fina do mercado e também nem na faixa grande do mercado, né? Então ele vai ficar meio perdido, na minha opinião, pelo menos ali no meio lá. Eu não sei se foi uma aposta muito boa, não, mas vamos ver aí os próximos andares, né? Enquanto isso, o mercado inteiro, né, vive um gargalo de produção. Segundo projeções do setor, posições de entrega, né, para novos A320neo e 737 MAX já estão praticamente esgotadas aí até 2033, pessoal. E o C919 chinês, né, tem uma fila de espera aí de até 2034 ou 2035, por causa da limitação, né, de capacidade produtiva lá da Comac. Então, eles estão extremamente sobrecarregados. E é aí que pode entrar talvez a oportunidade da Embraer, né? Esse gargalo, né, na prática, né, é uma oportunidade e tanto mesmo para quem tem aviões disponíveis mais rapidamente, né, no caso da Embraer. Tanto para companhias como a Ásia, por exemplo, né, a Finnair vem avaliando ali pedidos maiores de A220 e da aeronaves também da Embraer, né, e justamente porque não conseguem vaga meio que de entrega ali, né, nos aviões maiores dentro do prazo que precisam, então estão buscando outras alternativas. É um mercado tão grande que está se expandindo tanto que assim, tá faltando empresa, a verdade é essa. Isso mostra uma coisa bem interessante. Mesmo sem entrar na categoria, né, de corredor único tradicional e tudo mais, a Embraer já está colhendo parte do benefício desse gargalo todo, só que operando, né, dentro do próprio tamanho que já domina. Isso é bem interessante e mostra que talvez se ela expandisse para um mercado, né, tradicional aí de corredor único, ela ganhasse um espaço sim. Eu tenho quase certeza que ela ganharia um espaço. Pessoal, na minha opinião, sinceramente, entrar de cabeça no segmento maior agora, sem risco, seria um risco sim desnecessário para a Embraer, na minha visão, tá? Pelo menos aí no curto prazo, né? O aviso da Airbus, por mais que pareça arrogante e tudo mais, né? Tem um fundamento técnico realmente financeiro real por trás dele ali, mas no futuro, né? Analisando como é que tá essa situação, esses atrasos todos aí, esse cronograma muito apertado, tanto da Embraer, da Boeing, quanto da Comac, né? Talvez seja uma oportunidade sim da Embraer entrar aí também nesse mercado. Mas é claro que um projeto desse porte drenaria caixa, energia de engenharia, né, e foco comercial de uma empresa que hoje é referência mundial exatamente no tamanho que ocupa, né, com margens de lucros ali saudáveis e filas de clientes também batendo na porta, né? Mas isso não significa nunca, né, pessoal? Se a Embraer continuar crescendo nesse ritmo aí de receita e tudo mais, e consolidando, né, o mercado que já domina e aproveitando esse gargalo de produção, né, de concorrentes, o cenário para estudar talvez ali um avião, né, de maior porte e tudo mais, fica mais sólido ali, com um risco menor também de quebrar a empresa no meio do caminho e tudo mais. E erros em indústrias de aviação, pessoal, costumam quebrar mesmo empresas, tá? Então, nesse caso, tem que tomar muito cuidado. Mas é isso, pessoal. E você? Você acha que a Embraer deveria arriscar agora, né? E brigar de igual para igual aí com Airbus e Boeing, né? No segmento maior? Ou prefere ver, né, a empresa brasileira aí crescer com calma, né? Dentro do que já domina? Eu acho que é melhor a gente crescer com calma, ver como é que vai ser essa questão dos cronogramas e aí talvez, né, um projeto futuro aí para um avião de maior porte. Eu acho que o caminho seria esse. Claro que toda empresa pensa em crescimento, né, pessoal? A gente pensa sempre em crescimento, não em estagnação, né? Então eu acho que ela quer mais isso. Mas tem que ver também se ela vai para um segmento militar, né, e tudo mais, como o KC-390. Então, vamos aguardar os próximos capítulos e você estará por dentro de tudo aqui no Esfera Militar. Deixe suas opiniões aqui abaixo nos comentários, né? Vou ler todos aí, responder o máximo que eu conseguir, tá, pessoal? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.